A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Que alegria estar com os irmãos, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, através da palavra, as experiências, o cuidado dEle com as nossas vidas, e partilhar também do nosso testemunho, do nosso chamado, daquilo que nós temos vivido. O Senhor nos confiou. Nós não somos confiáveis, Jesus não confia em nós, mas Ele nos confiou a nós a obra dEle, o projeto. E apesar de nós, a palavra do Senhor, ela tem poder. O Evangelho é poderoso para nos curar, para nos salvar. E foi dentro de um vale, que o Senhor revelou como Vale de Baca. Esse aqui é um livro. Não sou escritora, mas sou autora desse livro. E convido os irmãos para conhecer a história através do livro. E antes que eu me esqueça, que lá depois, se eu começar a pregar, não vou lembrar mais. Tá? Quem quiser adquirir ele, a gente trouxe. Quem não gostar de ler ou tiver algum impedimento com a leitura, o livro está disponível gratuitamente no YouTube, tá? O audiobook, vocês podem entrar até mesmo no canal para vocês ouvirem ministrações genuínas do Evangelho puro, simples, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entram no Vale de Baca, Maristela, vocês já vão direto para o canal, vocês vão ver o canal lá, e ouve o livro. Quem quiser o livro físico, está aqui. É um instrumento que Deus tem usado para curar muitos de uma falsa fé, de um falso evangelho, de cânceres muito piores do que um câncer físico. Tá? Eu falo de câncer porque é no vale do câncer que eu vivo. Então, eu tenho chamado de câncer aquilo também que vai muito além de uma doença física. É o que tem levado à morte espiritual. É o que tem afastado muitos de Deus, que é o câncer do pecado. E pecado, queridos, a gente tem uma ideia muito errada de pecado. A gente acha que pecado é alguma coisa errada, Prostituir é pecado, adultério é pecado, mentira é pecado. Inclusive, Jeremias, o Senhor vai falar no livro de Jeremias, Deus tem sofrido, na verdade, a igreja deste século. E lá em Jeremias ele fala que estão curando a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não é paz, fazendo festa quando não há festa. E ferida é pecado. O que Deus está tratando aqui com o pecado de Israel, de Judá, pecado de prostituição, pecado de idolatria, de injustiça social que havia no meio daquele povo, que não é diferente de nós. Então, não tem como pregar um evangelho que vai ao encontro dos seus apetites, das suas vontades, para massagear o ego, para satisfazer aquilo que você quer ouvir. O evangelho não é isso. O Evangelho de Cristo, o Evangelho poderoso para nos salvar, a primeira coisa que Ele nos faz é tirar as nossas máscaras. Só tem como curar a ferida se eu reconhecer que eu sou doente e que eu preciso ser curado. E a doença é o pecado que me afasta de Deus. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes, igreja. E essa doença que é o pecado, então o que é o pecado? É qualquer coisa, igreja, que eu faço fora da vontade de Deus. Até aquilo que eu acho que é lícito, até aquilo que eu acho que é bom, até aquilo que eu acho que Deus vai assinar embaixo se eu fizer. Não! Se estiver fora do tempo, do propósito, da vontade de Deus, é pecado, igreja. Eu tenho caminhado pelos vales de muita gente. E o livro vai tratar do câncer, que eu tenho enfrentado há 14 anos. Mas são os vales de muitos cânceres, que hoje eu vejo que a doença que eu enfrento há 14 anos, que é o câncer cerebral, ficou irrelevante, pastor.
O câncer físico fica irrelevante. Então, esse projeto que Deus confiou a nós, ainda que nós não somos confiáveis, porque Deus tem nos sofrido também, porque é difícil obedecer a Deus. Aliás, é impossível obedecer. É a graça que opera em nós, tanto o querer de Deus, como efetuar que Ele quer que a gente faça. A única coisa que a gente sabe fazer muito bem, igreja, que a gente sabe fazer sem precisar de Bíblia, sem precisar de ninguém ensinar a gente, é nos afastar de Deus. Não é? Isso a gente sabe fazer muito bem. Então é Deus que nos força, é Deus que força o bem em nós, para que nós nos aproximemos dEle. Então Ele vai usar de muitos mecanismos. E o câncer físico nas mãos de Deus na minha vida trouxe cura. Cura na minha fé, cura na minha alma, cura na minha mente. A minha mente foi transformada. Vocês vão conhecer um pouco da minha história, mas eu quero já que vocês abrem no livro do profeta Amós, que Deus tem ministrado no meu coração para essa noite. O livro do profeta Amós. Amém, igreja? Amós capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 11 e o 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amém, igreja? Pode soltar as imagens. Apareceu ali no finalzinho um texto bíblico. Deus é tão detalhista. Quando o projeto é de Deus, como eu falei, vocês não têm que ajudar Deus a fazer nada. Quando a gente vai ajudar Deus, a gente estraga. Não põe a sua mão, não. Não tenta acelerar as coisas, não, porque Deus não tem pressa. Deus é um Deus de processos. É por isso que Ele nos leva para os vales. É por isso que Ele nos faz esperar. Não tem aquele jargão que a gente usa, nossa, eu quase morri de tanto esperar, mas é propósito de Deus, Ele quer que você morra mesmo. Esperar mata. Mata. Nós temos que morrer. Por isso que temos que ter paciência. É por isso que Ele nos leva para o vale do sofrimento, porque o sofrimento, a tribulação produz paciência. Então foi nesse vale que eu aprendi muitas coisas com o Senhor. Foi nesse vale que eu comecei a conhecer Deus. Agora, não como meu Deus, não agora como o dono do milagre, como o Deus do poder, mas agora eu conheço Deus como meu Pai. Um Deus que nele eu não tenho fome de nada. Nele eu estou satisfeita de tudo. Nele eu aprendi a contentar-me com tudo. E esse tumor, ele veio para o cumprimento desse projeto. Um cumprimento de um chamado. Difícil de compreender os planos do Senhor, igreja. Pense numa pessoa que lutou e pirraçou com Deus até pouco tempo. O Senhor me converteu aos 10 anos de idade. E aos 10 anos de idade, na minha pré-adolescência e adolescência, eu vivi muitas experiências extraordinárias, sobrenaturais, com o Espírito Santo. Eu fui uma menina muito usada por Deus desde nova. Aos 12 anos de idade, o chamado para missões queimava no meu coração. Aos 12 anos de idade, o meu coração ardia por almas. Esse era o chamado de Deus na minha vida. Só que o meu vale não começou com um câncer. Meu vale começou desde quando eu conheci Jesus. O diabo se levantou contra a minha vida. E na adolescência eu enfrentei muitas coisas. Fiz muitas escolhas erradas. Me afastei muito do Senhor na adolescência. Eu desviava, eu afastava do Senhor, mas eu nunca saía da igreja. As igrejas que nós temos pregado, as igrejas em geral, tem uma igreja enorme dentro dela de pessoas desviadas, que se afastaram do Senhor, que vão à igreja para cumprir uma tabela, cumprir uma agenda, talvez pelos pais, como eu fui pelos meus pais, para não desconfiarem que eu estava no mundo, que eu fazia as coisas escondidas dos meus pais. E dentro da adolescência, muitas coisas aconteceram.
Me casei muito nova. Perdi totalmente a sensibilidade da voz do Senhor por causa do pecado. Casei com um ímpio. Meu chamado de missões confirmado. Sonhando com a Jocum. Simplesmente apaixono por um ímpio. Com a intenção de levá-lo para a igreja. Engodo. Nós mesmos nos sabotamos. Somos nós que nos sabotamos. Casei, 4 anos depois, nunca mais voltei para a igreja. Foi uma vida muito difícil sem o Senhor. Estava fora da presença do Senhor. E eu chorava todos os dias. Sabe o que eu pedia para Deus? Salva o meu marido. Salva o meu marido que eu volto para o Senhor. Porque foi esse o evangelho que me ensinaram. O evangelho da barganha. O evangelho de determinar aquilo que você quer que Deus faça. Passei por cima da palavra. Atropelei o evangelho. Porque o evangelho me ensina que o outro tem que ver Cristo na minha vida. Eu sou o agente de salvação do outro. Eu só posso amar a Deus no outro. Eu só prego o evangelho verdadeiro com o meu testemunho. Não, eu queria que o milagre descesse do céu. Então eu chorava muito aos pés do Senhor, orava muito aos pés do Senhor e falava assim com ele: salva meu marido que eu volto para o Senhor. Um dia, pela misericórdia dele, que ele não desiste de nós somos vasos estragados, que quebra, ainda bem que é barro, né? Ele coloca a água, amassa e faz de novo. Nós somos muito trabalhosos, amados, muito custosos para Deus. A gente faz muito Deus sofrer com a nossa desobediência. Deus tem sofrido a nossa desobediência. Ele quer tanto nos abençoar, porque Ele é o nosso papai. Ele é o nosso Abba, querido papai. Só que Ele não vai passar por cima de nenhum princípio que Ele estabeleceu na sua palavra. Ele é Deus de princípio. Quem tinha que salvar meu marido era eu. É através da minha vida, com o fruto do Espírito Santo que eu não tinha. Faltava mansidão, faltava amor, faltava paz, faltava alegria, faltava paciência, faltava tudo. E eu queria que o milagre descesse do céu. E tem muita gente que vai tentando Deus assim, com campanha, com muita oração, com muito jejum, com muita promessa, com voto, tentando convencer Deus a te dar aquilo que você tanto quer, sem saber se aquilo é vontade de Deus para a sua vida, mas simplesmente porque você quer. Sabe por que nós somos assim? Porque dentro de nós a palavra fala que é um Deus que é terrível. Nós estamos nos esquecendo deste Deus que ele fala lá em Filipenses, um Deus da perdição. Estamos muito preocupados com o diabo, colocando muita culpa no diabo, terceirizando as nossas escolhas erradas, culpando o diabo. Não, tem um Deus dentro da gente que se chama Deus do ventre. Isso dentro da gente, esses anseios, essa fome, esses apetites que nós temos de querer Deus para saciar os nossos sonhos, os nossos planos. Nem sempre o teu plano, o teu sonho é aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus é soberano, igreja, e Ele não vai mudar. Ele é soberano. A fé que você tem não é para mudar Deus, não é para mover Deus a seu favor. A fé que Ele te deu, que veio da cruz do Calvário, da morte do Filho dEle, para que você cresça em Cristo Jesus, até isso foi Ele que te deu. Ele colocou dentro de mim, de você, a fé. E não é para você mover Deus a seu favor. A fé não é para que Deus realize as suas vontades, satisfaça essa fome que está dentro de você, de realizar, de satisfazer os seus desejos. Não, a fé é para mover você para Deus. A fé é para me transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A igreja está confundindo o que é fé.
Muita gente está chamando de fé o que é crença. Então, o que eu tinha no meu coração, um dos cânceres que Deus tinha pressa em curar, e era doloroso passar por essa cura, é a cura da minha crença. Porque eu fui ensinada a acreditar num Deus de poder, de milagres, e Ele pode. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus do impossível. Amém? Só que Ele é muito mais do que isso. Ele é Pai. E desde o princípio, a família que Ele criou, desde o princípio, era para ter um relacionamento com Ele, não à base de necessidades. Pai não gosta que filho o procure para conversar, o procure somente para pedir, porque está precisando de alguma coisa. Nós somos pais, nós somos mães, nós sabemos muito bem entender isso. Então, nosso Pai tem sofrido essas carências nossas, esses apetites nossos, porque Ele já nos deu tudo, igreja. Nós estamos esquecendo, porque lá em Efésios está escrito que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já estamos assentados em Cristo Jesus para viver uma vida plena e abundante. Por que então essa vida tão medíocre? É porque eu tenho buscado um Deus somente para me dar, somente para realizar as minhas vontades. Quanto mais eu uso a minha fé para buscar Deus, para satisfazer os meus apetites, mais eu me afasto de quem Ele é, igreja. Ele é Pai, e Ele é abençoador. Deus tem bênçãos para seus filhos. A palavra de Deus fala em Deuteronômio: se ouvir a minha voz e me obedecer, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Qual que é o problema então? Será que está faltando eu orar mais? Eu jejuar mais? Eu sacrificar mais? O que está faltando, igreja? Falta conhecer quem Deus é. E fé é conhecimento. A gente acha que fé é acreditar, mas fé não é acreditar que Deus pode fazer. Isso pode, Ele pode. Tudo para Ele é possível. Mas fé é conhecimento de quem Deus é. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, revelado em Cristo Jesus, porque Jesus nos revelou o Pai. Ele veio trazer o Pai. Ele soprou o Espírito da adoção. Ele nos deu o Espírito de adoção. Nós não temos mais o Espírito da servidão. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. De uma eternidade, de promessas insondáveis. De um Pai fiel. Então, como que eu posso descansar, entregar, confiar e esperar em alguém que eu não conheço? É por isso tanto desespero, tanta ansiedade, tanto medo, tanto desespero no meio dos filhos, que não se achegam a Deus por quem Ele é, e se entreguem totalmente. Carência, amados, é uma doença. Carência é um câncer. Deus não vai satisfazer carência de ninguém. Carência é para ser curado. Nós somos filhos feitos para não ter falta de nada. E sabe o que é prosperidade? Porque o nosso Deus é Deus de prosperidade. Sabe o que é prosperidade, igreja? É não ter falta de nada. Ainda que você não tenha aquilo que você queira, mas você é próspero porque você é satisfeito naquilo que Deus já te deu. Isso é prosperidade. Tem muita gente idolatrando o Deus da teologia da prosperidade. Tem muita gente idolatrando o Deus da cura e dos milagres. Nós somos uma nação de muitos deuses no meio evangélico. Essa é a essência da idolatria.
Foi isso que fez Adão cair. Adão não trocou Deus pela serpente. Adão trocou Deus pelo seu ventre, pelo anseio da autonomia da sua vida, pelo desejo do poder que ele teria, do conhecimento do bem e do mal, e se tornar independente, se tornar autônomo, dono da sua vida. E nós somos tentados a isso, porque a única coisa que nós entregamos a Deus é o governo da nossa vida. Então, o que são deuses? As nações no Antigo Testamento eram cheias de deuses. E o Deus de Israel, como o Senhor disse lá em Isaías 41, ensine o povo que eu sou o único Senhor. Antes de mim não houve Deus, e nem haverá outro Deus depois de mim. Eu sou o único Senhor. O Senhor é o único Deus que não foi criado. Ele criou todas as coisas. Mas as outras nações tinham seus deuses que era criado, era o resultado de um pensar coletivo daquelas nações. Então elas criavam os seus deuses, sabe para quê? Para manipulá-los. Faziam as imagens, que eram os seus ídolos, os deuses se tornavam em imagens, e eles iam então adorar as imagens. Para quê? Para no final aquele Deus dar para eles o que eles queriam. E eles faziam sacrifícios, eles davam dinheiro, eles cultuavam, eles faziam culto. Eles faziam muitas coisas para convencer os seus deuses a, no final, dar a eles o que eles queriam. Igreja, o que muitas vezes nós temos chamado de culto, Deus tem chamado de idolatria, igreja. Tem muitas igrejas buscando, fazendo cultos ao Deus do dinheiro. Agora nós falando de dinheiro, vamos fazer o culto, então, a campanha para o Deus da prosperidade. É cura, é milagre, então vamos cultuar o Deus da cura, o Deus do milagre. Amados, vocês estão entendendo? O povo tem fome, mas a comida que está comendo é errada, é comida estragada, é comida fermentada. Não é o pão vivo que desceu do céu. Somente uma comida nos foi dada para comer. O pão da vida. Só o pão da vida, que é Jesus, que é a palavra revelada. Somente esta comida vai nos curar. Vai destruir esse Deus dentro de nós, que não é satisfeito. Sabe aquela pessoa que está satisfeita com nada? Deus resolve seu problema hoje, mas amanhã tem outro, aí ela está do mesmo jeito. O homem de ânimo dobre não é firme nem constante. Jesus, quando ele vai lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar aquela palavra maravilhosa, que eu acho que está no capítulo 5 ou 6, do buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, como comer, vestir, morar, o Pai prometeu suprir todas as nossas necessidades. Mas sabe o que Jesus fala antes disso? Que nós não devemos ser como os pagãos. Porque os pagãos faziam isso com seus deuses. Faziam sacrifícios para os seus deuses, para receber dos seus deuses aquilo que o nosso Pai já nos prometeu nos dar. Nós não precisamos, igreja. O que o nosso Pai quer é que nós o conheçamos, saber que Ele tem o controle da nossa vida. Ele não pede o governo da nossa vida, que tudo que acontece na vida dos seus filhos passa por Ele primeiro, porque nada acontece sem a permissão dEle. Como que eu vou descansar se eu não entender a soberania de Deus na minha vida? Pensa no estrago que foi essa doença na minha vida, até eu compreender e conhecer, meu Deus, meu Pai, que tem um controle de todas as coisas. Quando surgiu o primeiro câncer, eu já tinha muitos anos de igreja. Muitos anos. Muitas funções dentro da igreja. Trabalhava muito na igreja. Era muito dedicada.
Isso não impediu que viesse uma doença tão terrível. Agora eu vou usar a minha fé. Só que Deus não curou esse câncer. Um dia ele revelou na igreja, usou também um servo dele nos dons espirituais e disse: filha, eu tenho um projeto nessa enfermidade. E mais tarde o Senhor revelou o projeto, antes da cirurgia acontecer. O pastor daquele ministério, daquela igreja naquela época, buscou do Senhor na palavra: Senhor, mostra o projeto dessa menina. Eu estava com 29 anos. Minhas filhas tinham 3 anos, a Sara e 11, a Luana. Mostra o projeto. O Senhor mostrou em Lucas 4:43. Estava escrito assim: é necessário que eu vá e pregue o evangelho em todas as cidades, porque para isso eu fui enviado. Era Jesus falando da missão dele. E a missão de Jesus é a sua, é a minha. Pregar o evangelho é uma ordem. Jesus, ele fez muitos milagres, ele fez muitos sinais, muitas maravilhas. Mas numa hora, foi nesse momento em Lucas 4:43, que ele acordou de madrugada, para que escondido ele conseguisse sair da multidão. Porque ele queria pregar, ele queria ensinar a palavra de Deus. Aí os discípulos acordaram junto com ele e falaram assim: mestre, a multidão te aguarda. Mas aguardava para quê? Para o pão material, para as curas, para os milagres. Milagres como o mar vermelho que abriu, mas fechou. Milagre que ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Milagres para essa vida. Mas Jesus tinha um milagre para a vida eterna, que era a salvação da nossa alma. E isso só se dá pela palavra. Não foi milagre que morreu na cruz. Foi Jesus Cristo. Ele veio trazer o evangelho que nos liberta, que nos cura, que é poder de Deus para salvar o homem, todo aquele que crê. Então ele falou com os discípulos: é necessário que eu vá e pregue o evangelho em todas as cidades, porque foi para isso que eu vim. E foi a mesma palavra que o Senhor disse para mostrar o que era o projeto. Mas eu estava muito longe de entender isso, igreja. Tudo era muito romântico ainda. Pode passar a imagem, fazer um favor, pastor? A próxima imagem. Extirpou aquele tumor, Deus fez um milagre, andei, muita coisa aconteceu e a vida seguiu. Aí veio o segundo. Quando veio o segundo, em novembro de 2005, 1 ano e meio depois, na terceira ressonância, mostrando nas 3 ressonâncias que o segundo já estava aqui, só que eu não entendia, graças a Deus, que eu não entendi que isso aqui era o segundo tumor. Lá, né, amados? Desculpa. Quando veio o segundo, o médico falou comigo assim: Maricela, eu tenho que te operar em 30 dias. Não posso passar de 30 dias. Era gravíssimo, igreja. Esse aqui é um dos piores tumores no cérebro. Um dos mais graves cânceres. Eu falei com ele assim: não vou operar, doutor. Eu quero um novo pedido de ressonância. Vou fazer a ressonância. Em 30 dias, aqui o buraco do primeiro, ó. Em 30 dias eu trago para o senhor. O quê? A ressonância limpa. Sem tumor. Porque eu acreditava num Deus de cura. O meu Deus cura. Deus cura tudo, igreja. Deus cura sempre. E Ele cura de várias maneiras. E para compreender isso, tem que ter uma maturidade de fé, de conhecer Deus bem de perto, para entender que Ele cura, que uma das maneiras dele curar é levando também seu servo para casa. Só com maturidade para entender isso, igreja. É isso que Deus quer fazer com a sua fé. Torná-la madura. Sair dessa fé infantil, infantilizada, diluída, para um evangelho contaminado, do Deus que vai te dar tudo que você quer. Não. Deus quer nos curar. Deus cura a nossa alma. Renovar a mente, transformar a mente é uma cura. Nele nós somos sarados. O Pai tem para Ele uma igreja curada.
E o Espírito Santo vai até o fim, para que essa igreja seja sarada, remida, lavada, imaculada pelo sangue de Cristo Jesus. Deus nunca vai desistir da sua igreja. Por isso que dói. É por isso que sofremos. Até que possamos aprender. Porque o padrão é um só. O padrão para o apóstolo Paulo, para os outros apóstolos, para aqueles cristãos que morreram na arena, que foram usados como postes de luz incendiados no jardim do imperador. O padrão é o mesmo para nós, amados. O padrão é Cristo. É ir até o fim por Cristo. É estarmos dispostos a viver por Cristo, a sofrer com Cristo e a morrer por Cristo. Esse é o chamado do Evangelho. Outro Evangelho é maldito. Paulo fala à igreja aos Gálatas: se pregarem outro Evangelho, esse outro Evangelho que vocês receberam, até se um anjo viesse pregar ele, o anjo era maldito. Porque o Evangelho de Cristo é um só. O convite do Evangelho de Cristo é um só. Se quiser vir após mim, negue-se, renuncie, morra. Que você morra todos os dias para você mesmo. Tome a cruz, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que perder a sua vida aqui, terá uma vida eterna. Mas quem quiser ganhar a tua vida aqui, perdeu eternamente aquilo que é eterno, o milagre eterno da salvação. O convite de Deus é esse. Mas existe um evangelho muito atrativo, que enche a igreja. E eu não tenho medo de falar que evangelho que é esse, porque eu tenho visto, eu e Aras, com os nossos próprios olhos, o evangelho de Satanás, em muitos púlpitos, pastor. Qual que é o evangelho de Satanás? Me dê um culto, que eu te darei tudo o que você quiser. Me cultue, que tudo o que você quiser eu te dou. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Mas quem colocou Jesus lá no monte e mostrou tudo para Jesus e ofereceu tudo para Jesus, em troca de culto, foi Satanás, igreja. O Evangelho de Cristo é esse. Porque Ele já nos deu. Em Cristo nós temos tudo. Por isso nós temos que viver pela fé. Você quer um casamento curado? É pela fé que você vai olhar para o seu marido e vai ver o seu marido convertido. Pela fé que você vai ver os teus filhos libertos. É pela fé, porque o justo vai viver pela fé. Sem fé não é difícil, é impossível agradar a Deus. E o fim da fé é a salvação. Aquele primeiro marido lá da minha história foi salvo. Porque pela graça, o Senhor me deu um sonho. No sonho eu corria de Satanás. Ele ia me matar no sonho. Era a minha vida, era essa vida mesmo. De correr, correr, correr e não sair do lugar. Porque eu estava em pecado. Qual que era o pecado meu? Estava fora do centro da vontade de Deus para a minha vida. O marido passou a ser a coisa mais importante da minha vida. Tudo girava em torno do marido. O marido que não conhecia o Senhor, que não tinha temor do Senhor, descobri adultério, descobri mentira. A minha vida girou em torno dele. Eu respirava aquele marido. Me tornei a pessoa mais ciumenta, mais possessiva, mais doente emocional da face da terra. Com tantas promessas de um chamado maravilhoso na minha vida, e eu perdi tudo aquilo naquele momento, por causa da idolatria do meu coração, que eu não sabia. Mas foi naquele sonho, que eu estava correndo de Satanás, e o anjo aparece no sonho e fala assim: Maristela, entrega para Deus quem você colocou no lugar dele. Você está em pecado de idolatria.
Por isso Satanás tinha domínio sobre a minha vida. Amados, nós somos idólatras. Calvino fala que o coração do homem é cheio de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Idolatria não é você desejar alguma coisa. É você desejar demasiadamente aquilo, a ponto de perder tudo em troca daquilo. E se você tiver aquilo, e se for tirado de você aquilo, você se destrutura, desespera. Essa é a essência da idolatria. Então, qualquer coisa tem potencial para ser um ídolo do nosso coração. O marido, os filhos, a esposa, a saúde, o dinheiro, a empresa, o ministério, os sonhos, você mesmo, seu Deus do ventre. Essa é a essência da idolatria que fez Adão cair. E a essência da idolatria é a desobediência. Idolatria é a tentativa fracassada do homem de querer controlar a sua própria vida. E para controlar a sua própria vida, ele acha que pode manipular Deus. Quanta idolatria em nosso meio, igreja. Quanta briga de poder por causa disso aqui, ó. Quanta contenda. Deus teve que tratar com as minhas idolatrias. As funções que eu tinha na igreja eram meus ídolos. Eu era muito idólatra. No sonho eu era tão idólatra, que no sonho eu entreguei a minha filha, de 2 aninhos de idade. Mas não entreguei o marido, porque o marido queria dominar, era meu. Eu coloquei nas mãos do marido aquilo que ninguém podia dar. Eu coloquei nas mãos do marido a felicidade que eu não tinha. Eu coloquei nas mãos do marido a segurança para a minha vida. A paz que eu queria. Amados, ninguém pode dar o que não tem. São fardos pesados. Para de colocar expectativas no outro. Ninguém é confiável. Nós não somos confiáveis. Por isso que temos que perdoar sempre, todos os dias, porque nós não somos confiáveis. Nós decepcionamos, nós somos decepcionados, nós ofendemos, nós somos ofensíveis. Jesus não confiou em nós. Está lá em João 3, no finalzinho do capítulo 2, ele não confiava em nós, mas ele confiou a nós o seu reino. Isso nos constrange. É por isso que temos que morrer. Porque é a graça de Deus que vai fazer isso através de nós. Nós somos maus, igreja. Você acha que a sua religiosidade te torna bom? Não. Vir à igreja todo dia, fazer parte do ciclo de oração, ser batizado, conhecer a Bíblia toda, ler a Bíblia várias vezes, falar em línguas estranhas, ter dons espirituais, ter talento. Você acha que isso te faz um cristão? Claro que não. Tem uma citação de um teólogo que eu gosto muito. É um pouco parecido com o de John Wesley. Ele diz assim, Mark Driscoll, ele fala assim, você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, ter ministérios na igreja, batizado, ser dizimista na igreja, casar, ter filhos, crescer, envelhecer na igreja, ter um culto fúnebre lindo, com aqueles hinos mais lindos, porque diga-se de passagem, é os cultos mais lindos, que eu acho que um dos mais lindos é o culto fúnebre. E acordar no inferno. Pertenceu à igreja a vida toda, mas nunca foi de Cristo. Eu tenho pregado em igreja quando eu faço desafio para crente, entregar a vida para o Senhor. São crentes de 30, 40 anos, batizados nas águas. O véu cai, o véu dos olhos cai, e descobriram que estavam condenados ao inferno, sendo religiosos. Meu Deus, vamos ler a Bíblia, gente, vamos voltar para a palavra. Olha lá o príncipe Nicodemos. Aquele homem era quase perfeito.
Foi em encontro de Jesus à noite, elogiando Jesus. Jesus não quer seu elogio, não. Ele olhou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, com tudo isso aí, você tem que nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. É esse câncer que precisa ser extirpado. E muitas vezes Deus vai permitir, muitas das formas que Deus cura, muitas vezes Ele cura, mas não removendo a doença. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que o fez pedir a cura. Ele orou por 3 vezes, ele não orou segunda, terça e quarta, não, gente. Eu creio que ele levou um tempo tentando engolir, igual um tijolo atravessado na garganta de frajola, engolir, digerir aquilo, porque ele tinha sido chamado para pregar para os gentios. O primeiro missionário dos gentios, o maior implantador de igrejas do mundo, pregou para todo o mundo antigo, o evangelho chegou em todo o mundo antigo, e aquele homem tinha um problema. Ele queria que Deus o curasse, porque ele era usado como instrumento de cura, e ele não era curado. Até que um dia Paulo foi curado, quando ele entendeu que Deus não ia remover a doença, mas Deus curou a fé de Paulo, Deus curou a alma de Paulo, a mente de Paulo, para continuar a obra. Sabe por que Deus não deixou, não removeu? Muitas vezes Deus não remove a doença, porque são dispositivos que Deus usa para nos manter curados, igreja. Deus tem que forçar o bem em nós. Senão o nosso espírito é altivo. Nós somos soberbos por natureza. Nós somos idólatras por natureza. Somos maus por natureza. Mas nós não estamos mais debaixo da natureza pecaminosa. Nós fomos crucificados com Cristo. Precisamos abraçar a cruz. Abraçar a cruz de tal maneira até poder dizer o que Paulo pôde dizer: estou crucificado com Cristo Jesus. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu a vivo pela fé naquele que me salvou. O evangelho é muito simples, igreja. Estamos querendo nos encher de religiosidade, achando que isso vai convencer Deus. Não vai, amados. Olha para vocês verem, a gente estava num congresso, num estado, e depois que eu terminei de pregar, veio uma jovem muito bonita conversar comigo. Veio chorando. E ela era uma dos backs vocais da igreja, uma Assembleia de Deus também. Eu prego muito Assembleia de Deus. A maioria das igrejas que eu prego é Assembleia de Deus. E ela veio chorando, pedindo que orar. Missionária, ora por mim. E eu não oro sem saber. Porque dificilmente, quando eu termino de pregar, alguém me pede oração. Porque a palavra já vai ao encontro e já vai cortando, né, como uma espada, para curar mesmo. E ela veio pedir, eu falei: por quê? Pelo quê? Pelo meu namoro, chorando. Pensa uma moça bonita, gente. Pelo meu namoro. A gente está brigando muito. A gente não está dando certo. Eu falei assim: olha, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Divórcio começa um namoro, sabia disso? Se vocês estão terminando e voltando, termina logo. Já é um grande sinal que não vai dar certo. E se casar desse jeito, para dar certo, é só se morrer mesmo, para Cristo entrar naquele casamento e salvar. Vou voltar na minha história para terminar ela, né? Como ele fez com o meu. Eu acordei daquele sonho, pedi perdão ao Senhor, voltei para a igreja, pedi ajuda. O casal à frente dos casais da minha igreja me ajudou em oração. E o meu marido viu o fruto do Espírito Santo na minha vida. O meu marido foi salvo. Mas eu fiquei viúva aos 21 anos de idade.
Porque havia um projeto na minha vida, havia um chamado de Deus. Pela graça de Deus, Deus salvou ele, mas o Senhor levou. Deus é sério, igreja. Quando Ele chama, somos dele, propriedade que não foi comprada com ouro e com prata, mas foi com o sangue do Filho dele. Foi o preço altíssimo, isso não se negocia. Somos dele, ponto. Não adianta você querer brigar. Quantas vezes for necessário, Deus vai te levar para o vale, até que você compreenda que Ele é o dono da sua vida. É a Ele que você deve submissão. É a Ele que você tem que perguntar para o que você vai dizer sim e para o que você vai dizer não. Não tem negociação. Não tem religiosidade que vai mudar o coração de Deus. Somos dele, ponto. Doeu ficar viúva? Doeu demais. Doeu demais, a duras penas. Deus refez a minha vida. E quando eu busquei casar de novo, falei, Senhor, eu quero casar com um homem que venha amar mais o Senhor do que a mim. E que eu venha amar mais o Senhor do que a Ele. Eu aprendi, igreja, que a minha felicidade não está nas mãos do Ariston. A minha alegria, a minha segurança, a minha paz não está nas mãos do Ariston. E nada que o Ariston precise está nas minhas mãos. Ninguém pode dar o que não tem. O nosso Deus é o nosso Pai. E Pater quer dizer nutridor, protetor. É nele que está a nossa paz. É nele que está a nossa segurança. É nele que está a nossa alegria. É nele que somos inteiros, plenos. Se você atribuir tudo isso que você precisa em alguém ou em alguma coisa, você é um idólatra. Continuei conversando com a moça. Quanto tempo de namoro que você tem, minha filha? 8 anos. Espera aí, você está em pecado de fornicação. Não, missionária, não minta. Não minta. O Espírito Santo te trouxe aqui para falar comigo. Vem sem máscara. Você está fornicando com esse menino. Você está cantando na igreja. Você está achando que Deus está aceitando porque está podendo cantar? Deus não está aprovando, Deus não aprova o nosso pecado porque eu estou pregando. Deus não aprova o meu pecado porque eu estou falando em línguas. Os dons são irrevogáveis, igreja. Tem muita gente que está condenada ao inferno sendo usada nos dons. Muitos vão chegar naquele dia diante de Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu salvei vidas, em teu nome eu fiz milagres. E Jesus vai chamar eles de iníquos, homens cheios de iniquidade, fez por causa deles mesmo, pela vanglória. Tem muita gente fazendo tudo isso por vanglória, não para a glória de Deus, não para o louvor e para a glória de Deus. Tem muita gente prostituindo o evangelho, colocando preço na palavra de Deus, cobrando para pregar, cobrando para cantar. Prostitutos espirituais. Eu falei com ela, termina esse namoro. Ai, missionária, eu tenho orado muito por ele, porque ele é viciado em droga. Minha filha, sai da vida desse menino, porque quem deveria mostrar Cristo para ele, está levando ele mais para as trevas ainda. Sai da vida dele, em nome de Jesus, que os pais são evangélicos, os pais têm orado, estavam orando, ele era um desfiado. Sai da vida desse rapaz, em nome de Jesus, para que ele volte para o Senhor, e você conserta a sua vida. Assim está as nossas igrejas, amados. Deus se importa com o nosso pecado. Deus não tolera o pecado. E a fome que nós temos, que tem que ser saciada pela palavra de Deus, nós estamos saciando ela em outras coisas. Entretenimento. As nossas igrejas estão querendo mais cantar do que ouvir a palavra de Deus. Como está difícil. A gente chega nas igrejas para pregar, é 1h30 cantando, quer dar meia hora para o pregador. 20 minutos. Por
porque estão saciando a alma, a fome da alma. A única coisa que mata a fome e que sacia é o pão vivo que desceu do céu. É a palavra de Deus. Provérbios 27, 7 vai dizer: a alma farta, até o favo de mel pisa, mas a alma faminta, até o amargo se torna doce. Sabe o que é isso? Quando a minha alma está satisfeita em Cristo, eu desprezo qualquer coisa, mesmo com cara de coisa boa. Eu não preciso. Eu tenho tudo no Senhor. Ele me deu tudo. Estou satisfeito, estou completo. Aquilo que é necessário para mim, papai vai me dar. No tempo certo. Que eu preciso ser curada, porque se ele me dá hoje, eu vou perder. Meu adversário vai roubar de mim, porque ele é um ladrão. Então, papai sabe até o tempo de me dar as coisas. Mas a alma faminta, que não se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que não gosta de ouvir palavra de Deus, que não gosta de orar, que não gosta de buscar a Deus, que não tem vida com Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não tem o hábito de buscar a Deus todos os dias, porque isso é relacionamento com o Pai, amados, é todos os dias. Ele quer você todo dia, no lugar secreto, seja no seu quarto, em qualquer lugar, mas vai ter o seu relacionamento com o Pai todos os dias. Nós temos que fazer isso agora, enquanto os dias são bons, porque haverá um tempo de fome, que não haverá mais palavra para se ouvir. Deus tem nos usado, tem levantado profetas nessa última hora, para dizer que haverá um tempo de fome, e não é de pão, é da palavra de Deus, e não haverá palavra, só haverá palavra quem guardou, quem reservou ela, quem tem reserva, quem reservou, quem juntou, como José fez lá no Egito, lá em Gênesis 41, quando ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó sonhou que 7 vacas gordas e belas saíam do rio Nilo. E depois saíam 7 vacas feias e magras e comiam as 7 vacas gordas e belas e continuavam sequíssimas. O Faraó disse que nunca viu vacas tão feias e tão magras em todo o Egito. E ele acordou e dormiu de novo e continuou sonhando, que ele viu 7 espigas de milho gordas, cheias, e ele viu 7 espigas de milho magras, ressequidas. E José interpretou o sonho dele. E aquilo que é Antigo Testamento é sombra para as coisas de hoje. José falou com ele que haveriam 7 anos de muita fartura. Que aquele tempo de fartura, que se colhesse tudo e reservasse 1/5 de toda a colheita. Porque haveriam 7 anos de muita seca, de muita fome, de muita dor. O Faraó colocou José como governador do Egito. E deu todas as terras para José governar. E em cada cidade tinha um celeiro. A palavra diz que José parou de anotar a quantidade dos grãos, porque se perdia, porque eram abundantes, era muito mais. Porque quando nós obedecemos a Deus, amados, Ele nos dá muito mais além do que pedimos e pensamos. Temos que ter reserva. Todos os dias, candeia acesa e azeite na candeia, azeite na reserva, porque haverá dias de dor, haverá dias de fome, haverá dias de perseguição, haverá dias de muita luta, de muita ausência de amor, de afeto, que quanto mais aumentar a iniquidade, menos amor vai se ter. Iniquidade é quando eu só preocupo comigo mesmo. É o senso de direito que eu tenho pela minha vida, eu não importo com o outro. Então o amor vai esfriar. Vai haver muita fome de amor. Então, amados, busquem todos os dias encher hoje do poder de Deus para suportar os dias maus.
Essa é a palavra que Deus quer para nossas vidas essa noite. Há fome dentro de você, mas só há uma comida que pode saciar essa fome. É Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele disse isso naquele momento que ele chegou em Cafarnaum. Ele havia multiplicado para milhares de pessoas pão e peixe. Ele atravessou Cafarnaum de madrugada, o povo viu que ele já tinha saído, atravessaram também, chegaram perto dele. Senhor, estávamos te procurando. A mesma multidão que só quer Jesus para cura, só quer Jesus para satisfazer os seus anseios para essa vida. Jesus falou com eles assim: vocês estão me procurando pelo pão que perece. Essa fome de vocês vai continuar. Enquanto vocês não comerem o pão que eu vos dou, que o meu Pai vos deu, o pão vivo que desceu do céu, essa fome nunca vai acabar. Então não adianta Deus resolver os seus problemas, amados. Deus não te trouxe aqui para resolver os seus problemas. Deus quer resolver você. Deus quer curar você. Porque os problemas vão continuar, outros virão. Mas você sendo transformado, tendo a mente de Cristo, tudo se transforma. O seu lar se transforma, o seu casamento se transforma. Deus faz milagres quando estamos na rocha. Quando estamos firmados nele. Ele faz tudo. Ele só quer que estejamos posicionados como Cristos, como os pequenos Cristos, como os cristãos. E fazer tudo como um filho de Deus faria. Como um filho de Deus tem que fazer, como Cristo. Como Cristo fez. O que é tomar a cruz, então? A gente vai encerrar. Quando ele diz, toma a sua cruz e me siga, este é o caminho do Evangelho. É o caminho estreito, mas é um caminho de plenitude. É um caminho de renúncias, mas é um caminho de delícias. Mas este é o caminho, andai nele. Então, que cruz é essa? A cruz não é o seu marido. A cruz não é o seu colega de trabalho. A cruz não é o seu empregado, não é o seu patrão, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu irmão, não é nada disso. Não é ninguém nem qualquer coisa. O maior propósito de Deus para Jesus foi a cruz de Cristo. Jesus só é Jesus porque ele foi o Cristo de Deus, a oferta que Deus deu ao mundo para morrer pelo mundo. E o maior propósito do Pai para os seus filhos é a cruz de Cristo. Tomar a cruz é sermos como Cristo. Fazer na cruz o que Cristo fez nela. No seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua igreja, na sua vizinhança. Não tem outro evangelho. Fazer o que Cristo fez na cruz. Dar outra face. Sofrer o dano. Aceitar a humilhação e perdoar. Orar por aqueles que te perseguem. Orar para os seus inimigos, aqueles que zombam de você. Perdoar até o fim. Até o fim. É possível? Por nós, não. Impossível. Mas por Cristo é. É Cristo em nós. É a esperança da glória. É nós que vamos fazer, mas é só através, só pela cruz, só Cristo através de nós, amados. Perdoar só por Cristo. Eu tenho que perdoar? Tenho. Eu tenho que amar? Tenho. Isso não é opção. Isso é uma virtude daqueles que são filhos de Deus. Deus derramou amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. O amor já foi derramado. O amor já está em nós. Não posso reter o amor. Eu tenho que amar. Só vamos ser reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros. Se eu digo que amo a Deus, não amo o irmão que eu vejo, o amor do Pai não está em mim, eu sou mentiroso. Precisamos rever o nosso evangelho, igreja, porque dentro da igreja tem contenda demais. Já tem disputa demais, já tem ódio demais, já tem muita hostilidade. A começar por nós. A começar por nós. E tem pessoas morrendo de fome, porque não conhecem a luz que nós conhecemos. Negar Jesus não é você negar Jesus, não é sair da igreja e aprontar todas no mundo. Não, negar Jesus é quando o outro não vê Cristo em você.
Eu nego Jesus quando o outro não vê Cristo na minha vida. Vocês estão entendendo, igreja? O evangelho é mais embaixo. Este é o evangelho de Cristo. Que possamos sair daqui curados, sarados e buscar a renovação do Espírito Santo na nossa mente, para experimentar a vontade perfeita, agradável e boa do nosso Pai. Amados, Deus não curando aquele câncer, Deus não curando o terceiro câncer, depois que isso aqui foi extirpado, Deus não curou, curou minha fé ali. Não temos tempo mais para falar. Mas naquele não de Deus aqui, ó, pode pôr o terceiro. O não de Deus, aqui ficou os 2 buracos limpos. O não de Deus para a minha vida, pode pôr a terceira. Mais uma. Mais uma. É isso aí, pode deixar aí. Aqui foi o terceiro, ó. Quando Deus disse não para o segundo, eu vim desesperada. Porque 30 dias que o médico me deu, sabe o que eu fiz com meus 30 dias? Tentei convencer Deus. Eu já estava convencida que eu merecia a cura. Porque eu era muito boa, eu fazia muita coisa na igreja. Então eu pensei que tinha crédito, eu achava que tinha crédito com Deus, irmão. Irmãos, nós não temos crédito com Deus. Não há crédito com Deus. Mas também não há débitos na cruz. Não tem ninguém ficha limpa. E Deus nos amou a si mesmo. Ele nos perdoou a si mesmo e nos lavou, nos limpou com o sangue de Cristo. Mas eu pensava que eu tinha crédito. Então, os 30 dias eu cantei muito para Ele, eu orei muito, eu fiz muito jejum, fui na igreja todo dia, fui na madrugada, fazia tudo o que tinha que fazer. Fui uma esposa submissa em tudo, fui uma mãe exemplar. Já estava convencida da minha cura. Eu precisava converter Deus, eu precisava convencer Deus que Ele tinha que me curar. Ele me curou. Sabe como que Ele me curou? Com um não. Ele disse não. O câncer foi extirpado. Mas antes do câncer ser extirpado, eu chorei muito. Falei, Senhor, Tu és Deus de cura. Tu és Deus de poder. Por que o Senhor não me curou? Nada é para o Senhor me curar. Irmãos, câncer e gripe para Deus é a mesma coisa. Tá bom? É a mesma coisa. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele quer curar a nossa alma. E eu fiquei tão desesperada, que o Espírito Santo me levou a pedir a Deus que falasse comigo na palavra. Naquele momento, Deus quis me visitar na palavra dEle. E eu abri a palavra. Em prantos, eu abri a palavra. E eu li lá que o Senhor estava falando comigo no profeta Zacarias, no capítulo 13 do profeta Zacarias. No meu livro tem tudo isso. No versículo 8 e 9. E Deus me respondeu, que eu perguntei assim, que projeto é esse? Eu lembrei do projeto. Que projeto é esse, Senhor? Uma doença tão terrível dessa, que me condenou à morte. Senhor, que sentença é essa que estou debaixo dela, Pai? O Senhor levou sobre si tudo, Pai. Teu filho levou tudo na cruz, Senhor. Fala comigo. Aí eu abri a palavra, o Senhor falou. As 2 partes serão extirpadas e expirarão. Quando eu li essa primeira parte, eu gelei. Porque extirpar é uma palavra já conhecida. Meu médico falava. É usada para retirar tumores. Muitos médicos usam a palavra extirpar. E expirarão. Eu sabia que o primeiro foi, o segundo seria, e o Senhor tinha uma promessa ali, vão sumir, expirarão. Só que o versículo 9 continuou assim, mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo, provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome, eu direi, eu sou o teu Deus. O Senhor pôs um véu no meu entendimento, para que eu não compreendesse o mistério revelado ali. Eu estava lutando com o segundo tumor. Deus estava mostrando que haveria um terceiro e que ia ficar. Extirpou o segundo, os buracos ficaram limpos por quase 2 anos. Eu fazia ressonância a cada 3 meses. Pensa, a cada 3 meses, era como se fosse 3 minutos.
mas estava no processo de cura. Deus curando a minha ansiedade, me ensinando a ir para mais perto dEle, a conhecê-lo, a descansar na sua sombra, debaixo das suas asas. Tudo isso são processos, amados, que amadurece a fé. A fé sendo provada no fogo. Fogo fala sobre isso. Fala das provações que fazem parte da vida daquele que é filho. Alegre-se das provações, porque ela produz paciência. Tiago fala, Paulo também fala. Gloriem-se nas tribulações, porque elas produzem paciência. A paciência é a esperança, a experiência é a esperança. E Pedro também vai falar que quando nossa fé é provada, é como ouro que queima. Quanto mais queima, mais precioso fica. Assim a nossa fé, quanto mais provada na dor, nos vales, mais retunda em glória e louvor para o nome do nosso Deus. Está tudo sob controle, queridos. Seu vale está sob o controle de Deus. Deus pode resolver seu vale hoje, mas Ele quer curar você. Tenha paciência. Tenha paciência. 1 ano e 11 meses, amados. Na ressonância de novembro de 2007, o terceiro câncer. Cercou os 2 buracos. Aqui estão os 2 buracos. E ele delimitou a área de uma forma que não dava mais a medicina avançar. Fui para São Paulo. Lá em São Paulo, o médico disse assim: Maricela, você está há 5 anos da sua enfermidade. Em 5 anos chega o grau mais alto da malignidade dela. Nós não sabemos qual que é esse. Nós vamos cercar, não vamos ressequir as células malignas, nós não podemos tocar nessas células malignas, porque está no cérebro. Nós vamos só cercar. Se não sair dessa área que nós vamos cercar, você pode viver até 2 anos. Mas a qualquer momento pode sair. Enquanto você fizer a ressonância, você vai ver o terceiro, porque o terceiro vai ficar. Quando o médico disse isso, o Espírito Santo tira o véu. Me leva lá para 2005, antes de operar o segundo tumor, para me mostrar, para me revelar mais um pouquinho de quem Ele é. E ali Ele me revelou que Ele é o Deus do antes. Um Deus que sabe antes. Um Deus que estabelece antes. E o Deus que faz tudo antes, Ele provê também tudo antes. Todos os recursos necessários para que o Filho dEle, antes, já seja triunfante em seu nome. Então Ele ama antes, Ele fortalece antes, Ele provê antes. É o Deus do antes, amados. Tudo que está acontecendo na tua vida, o Deus do antes, já tem todo sob controle. O Deus do antes já mostrou que haveria um terceiro câncer antes da medicina. Antes de acontecer. E Ele me mostrou lá em 2008, agora, lá em São Paulo, em 2008, o que Ele tinha estabelecido enquanto eu era ainda uma substância informe no ventre da minha mãe. Que tudo fazia parte de um chamado perfeito, de um projeto perfeito que Ele tem na sua vida também. Deus tem o controle de tudo antes. Nunca se esqueça disso. Antes de vir a fome, Ele já providenciou o alimento. Mas para chegar no alimento, talvez você vai ter que passar por processos. Deus não desperdiça nada. Deus quer filhos plenos. Deus quer pessoas inteiras, sem falta de nada. E para nós encerrarmos, que nós possamos terminar, continuar vivendo e terminar a nossa vida aprendendo o que Paulo aprendeu. Quando ele diz, eu aprendi a ser inteiro, eu aprendi a ser completo. Eu aprendi a não ter falta de nada. Eu aprendi a contentar-me em tudo. Paulo descobriu o segredo da felicidade. O contentamento em Deus. A plena satisfação em Deus. Não importa a tribulação, não importa a adversidade, não importa o grau da sua dor. Ele quer te
ensinar a dizer: eu aprendi a ser contente. Eu sei ter abundância e sei passar por necessidade. Em todas as maneiras eu fui instruído. Ou seja, os vales, os desertos ensinaram isso para o apóstolo Paulo. Em todas as maneiras eu fui instruído a ser inteiro, sem ter fome, sem ter fartura, sem ter abundância e sem padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o padrão que Deus tem para a tua vida. Então, pela fé, veja ainda quem você não é, mas que já é no coração do seu Pai, porque Ele te planejou para ser um filho inteiro. Nós vamos subir para a eternidade sarados, queridos, curados, libertos de nós mesmos. Amém, igreja? Que você possa digerir essa comida, digerir, ruminar, comer de novo, mas volta para o Senhor. Voltemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele a curará. Ele nos despedaçou, mas Ele sarará. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa noite, na Tua presença, Senhor, pela Tua palavra que nos cura, que nos liberta. Senhor, que possamos viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser luz deste mundo tenebroso, para que os meus vejam em mim Cristo. Que cada um aqui, Senhor, representando a sua família, seja um luzeiro a começar na sua casa. Meu Deus, que haja comida em cada casa aqui, Senhor. Quanta fome, Pai, nas nossas casas. Quanta fome, ó Pai, os nossos filhos. Quanta fome, meu Deus. E tem comido comida que não satisfaz. Oh, Senhor, Tu és a nossa comida, Jesus. Tu és o nosso pão que alimenta. Tu és o nosso pão que nos sustenta. Tu és o nosso pão que nos cura. Que possamos comer deste pão, porque só neste pão que vamos estar saciados. Oh, Deus, que possamos levar este pão para aquele que tem fome, Senhor. Quantas pessoas com fome, meu Deus, por onde nós passamos. Quanta fome, meu Deus. Que sejamos resposta, Pai. Nos envie como resposta, Senhor. Resposta para os nossos filhos. Resposta para os nossos cônjuges. Oh, Deus, que sejamos resposta para este mundo, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, que temos feito o Senhor sofrer, meu Deus. Com a nossa idolatria, com a nossa desobediência. Nos perdoa, Senhor. Tu és a nossa cura, Papai. Tu és a nossa cura, Senhor. Cura a Tua igreja nesta noite, Senhor. Cura corações despedaçados aqui nesta noite, Senhor. Cura feridas, meu Pai. Cura, pega o pecado, tira o pecado, Pai. Extirpa esse pecado, meu Deus. Que haja arrependimento, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, traga tristeza ao coração do pecador nessa hora, para que essa tristeza possa levá-lo ao arrependimento e a confessar e a deixar o pecado, para que possamos viver uma vida plena na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por tudo. Amém. Obrigada, igreja. Deus abençoe. Amém.